Boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Show. Aguardar o pessoal entrar aí. Sem problema, Júlia. Se você puder ficar nesse iniciozinho, só estou esperando ali de conectar e mais alguns alunos chegarem, que a gente tem alguns recados para dar para vocês. A gente vai falar sobre as reuniões que a gente vai marcar com os grupos também. E, e aí depois eu vou fazer uma aula com vocês sobre análise SWOT. E aí, se for o caso, depois você assiste a gravação. É a hora que tivesse aqui ao vivo, até porque depois a gente vai. Como é que a aula vai funcionar? A gente vai ter esses recados, depois a gente vai fazer uma parte expositiva, aí vocês vão ter um exercício para fazer em grupo, depois a gente volta para discutir o exercício. Então, se conseguir ficar conectado e fazer as coisas, beleza, senão você acompanha depois. Ah, não tem problema. Achei que você fosse sair do tipo, tô cansado, não vou conseguir segurar aqui, tô morrendo de fome. Olá, gente, boa noite. Noite. Consegui. Mas eu tô achando, B, que é a plataforma mesmo que tá com algum problema, porque tá demorando muito, inclusive no próprio celular tá demorando muito, entendeu? Aham. Mas está conectado pelo celular? Eu coloquei agora pelo celular, mas é, eu tô acessando pelo EAD aqui, tanto no celular quanto no computador aqui tá dando problema. Ah, o portal que você diz? Isso. Eu acabei de acessar aqui, até coloquei o link da minha sala lá pro pessoal, Ah, caso tá. não. Alterou que eu tinha colocado o meu? Pô, aí eu não vi, porque não apareceu o seu aqui pra mim, mas eu vejo aqui Ah, agora. então. Acho que veio o seu. Vamos mudar aqui. Vai mudar? Vou botar o meu aqui. Foi. Obrigada, Bia. Tava falando pra eles pra gente esperar mais um pouquinho, e falei meio que por alto como é que vai funcionar, que a gente tem primeiro uns recadinhos, aí depois a gente vai fazer a exposição, aí tem um exercício, depois a gente volta para discutir. Ah, Então, perguntaram aqui se vocês ainda vão conseguir entregar as demandas da aula sem ter estudado o RA. A demanda da aula de hoje, o exercício que vocês têm para entregar, que vale nota, vai ficar aberto até o final do ciclo. Tá? Então a entrega não precisa ser feita hoje, ela pode ser feita até o final do ciclo.
A aula de hoje ela vai complementar o que vocês vão estudar no RA. Uma coisa não elimina a necessidade de estudar a outra, mas elas se complementam. Então a ideia é que se você já caminhou pela análise SWOT lá na RA, ótimo, você já vai conseguir discutir melhor aqui. Mas se você ainda não fez isso, pelo menos a gente já vai ter uma discussão e aí depois você ganha o embasamento teórico estudando lá pelo RA. Lid, faltou você botar a sua cara aí, pô. Ninguém tá botando a cara, eu não vejo ninguém. Só aparece pra mim um monte de quadrinho com várias siglas. É que eu sempre coloco o meu rosto aqui, sempre dá treta, Aí, porque ó. cai a live. Assim é melhor, que aí não parece que eu tô falando sozinho. É tenso, bem tenso. Hoje eu dei aula pro Núcleo 7 de manhã. Aí a gente fez uma atividade que era um caso pra gente discutir. E aí eu fiz um júri simulado. Então eu misturei os grupos e separei em dois. E aí um tinha que defender um ponto de vista, o outro tinha que defender o outro. Cara, o pessoal se empolgou, mas se empolgou a tal ponto. Nossa aula acabava às 11h40 da manhã. Ela acabou 12h40. A gente ficou quase 2 horas discutindo. Aí depois o pessoal foi discutir no WhatsApp. A gente chega, já deu, não. A gente quer discutir mais, não sei o quê. Quando é que vai ser o próximo? A gente quer sair na porrada. Porra. Aí ainda me falaram assim, ah, você é um professor fofinho, mas você adora ver sangue, né? Adora ver a gente discutindo. Ué, discutir é legal, principalmente quando a gente está botando vários conhecimentos aí em prática. Que era uma discussão sobre ética nas empresas e tal, então pisei no calo de alguns ali com um caso, foi bem legal. Eu imaginava que a discussão ia ser uns 40 minutos, foi 1h40, então foi bom, né? E o núcleo 4 lá, o Lid, como é que tá? Já que a gente está fazendo hora, o pessoal ainda está chegando, a gente vai conversando, a gente não se encontra, né, mais, só online, só por WhatsApp, a gente nem Tirando se os vê. problemas de sempre, tirando problemas de sempre, de conexão, enfim. Assim, os grupos, é um grupo tranquilo, eu não tenho muito problema com eles, não. Eles são bem dedicados, assim. Eles gostam de estudar, gostam de debater também. Aham, Uma característica depois que eles acostumam que é bom discutir, que é bom é. dominar determinados assuntos, enfim. E Essa aí é turma bem é qual que a interessante. gente pegou? De quem? É a turma do Irã. Ah, tá. Eu tô com a turma do Irã. Entendi. E aí é uma turma é, tranquila, assim, de trabalhar. Eles É. gostam de trabalhar. Tem Acho que esses eles tiveram problemas os todos. problemas no início, né? Porque também era muita gente misturada. Aí agora, como já está mais separado, aí eu acho que já dá uma acalmada também. Não, e também a turma tá menor, né? Porque agora é só Sim, administração e sim, processo. exatamente. E aí já elimina algumas questões, né? Que a turma vai perigando aí. Mas eles são, pelo menos até agora, estão bem tranquilinhos. É. Essa turma aqui do Núcleo 1 vai ter aula presencialmente com a gente, você no quarto, né? Comigo só lá no No sétimo. set. Porque esse semestre eu não consegui estar presencialmente com a turma, só online. E aí, Não, a gente vai fazer uma rave. Nós estamos uma rede. combinando assim que a gente passar essa maluquice para fechar o semestre, Tem que nós ter. vamos
fazer uma rave. Ô, Júlia, você vai puxar o saco da Lídia agora, é? O meu aniversário é antes do dela, Pois é, né? tá? E a gente geralmente comemora junto. O meu é 17. É, a Júlia falou que falou que vai trazer cerveja. Eu falei que não Ó, pode. Falei pra ela assim, Júlia, não pode, bebidas não podem, entendeu? pelo menos não na faculdade, né? É. Bom, como vocês não estão me vendo, a gente comemora sem ver, só Entendi. falando. Ah, mas se for online, se a gente fizer uma festa online, né? Cada um na sua casa comemorando, aí, cara, você pode fazer o que você quiser, É isso aí. né? Exatamente, Ai, ai. Lohane, um taurino. Por isso que eu sou assim, pequenininho, né? Magrinho, gosto pouco de comer. Pois é, vai rindo, vai rindo. Aí, Já esse falei que a mês, pior coisa que tem é ter o pensamento gordo. Isso que eu acho triste, né? Porque, cara, é muito triste ter o pensamento gordo, porque você nunca pensa no negócio sozinho, né? Você sempre pensa acompanhado de algumas coisas. sempre você Igual eu pensa sou como assim, pode ficar melhor. pode ficar melhor, entendeu? Então tu vai lá, compra um pote de sorvete, aí você fala, poxa, esse pote de sorvete podia ter uma calda de chocolate, um Exatamente. granulado. Você nunca pensa assim na sobremesa por si só, né? É uma É. coisa bem. E Eu falei aqui, com ele. o seu é 23, não é isso? Não, 27. Oi? O seu é que dia mesmo? É 25. 25. Que tem o meu dia 17, o da minha esposa dia 21 e o seu dia 25. Todo mundo pertinho. É que a turma não conhece, né? Mas a gente, como a gente trabalha junto segunda, quarta e sexta, de manhã e de noite, geralmente, né? A gente fica mais com a gente, eu contigo, você comigo, do que com nossos esposos. Com certeza. É quase. É Inclusive, quase. muitos alunos até acham, né? Outro dia o aluno perguntou, né? Foi, se a Quando a gente gente, era casado, né? a gente era casado, o dia que teve aquela dinâmica do primeiro encontro com as fotos. É. Mas detalhe que me viram com a foto da minha. Na época era minha noiva, né? E te viram com a foto do seu esposo. E aí perguntaram se a gente era casado. Mas tudo bem, a gente releva. Ai, ai. Aí a gente. Com certeza a gente ia ganhar festa essa semana, né? Sexta-feira da É. semana que vem a gente ia ganhar festa. Mas, Boa Ai, eu falei noite, isso pra boa noite, boa eles. Lídia, boa noite. noite, Bernard. Só para Boa falar que o meu noite. também dia 23 Aí, agora. Tô até vendo receita de salgadinho aqui, porque, né, a comemoração vai ser interna. então, ó, 17 o meu, 23 o seu e 25 o da Lid. Fechou aí, ó. Se bobear, tem mais gente na turma. Aí, Aí o mais um dia Caio faz 30 aí, o Caio. Ih, tem um aí do dia logo. 13. Ah, Vitor faz dia 18? eu faço 17. Então, não, calma aí, Ah, vamos organizar 17. aqui, ó. Ah, tá, porque a Júlia Júlia. botou 18. Ah, Júlia é 4 de julho. Tá sacaneando a gente aqui, ó. Ah, tá. Tá perdendo a gente. Aí, Júlia, de repente você ainda dá sorte, porque vai que a gente volta antes do final do semestre, né? De repente. Aí, Ana, parabéns então, ó. Semana passada, dia 3. Parabéns, muita saúde, muito sucesso. Que a pandemia acabe logo pra gente conseguir comemorar todo mundo junto. É, né? Porque tem cada turma é uma turma, né? Essa turma que acabou de sair, né, Bê? Era festa todo final de toda É, sexta-feira era festa. a turma que a gente teve período passado, gente, cada sexta-feira tinha uns dois grupos que pediam pizza, esfirra, coxinha do ragazzo e por aí vai. E aí toda sexta-feira a gente tinha um lanchinho. E nós conhecemos a maior pizza, né? Eu nunca tinha visto uma pizza É, daquele tamanho, uma pizza desse tamanho.
Que é isso, gente? Nunca tinha Gigantesca a visto. pizza. A Assustador. pizza ocupava metade dessa mesa. Eu falei, gente, aí uma vez eles pediram duas pizzas, a Ocupou a metade mesa da da sala sala inteira. É, duas pizzas daquele tamanho ocupou a mesa inteira da sala. ai, ai, era muito bom, muito bom. Tinha café, né? Aí tinha qual é o nome dele? Do dono da Smart Café? Ai, O me fugiu o nome dele agora. Marcos. Marcos. Aí Aquele temos grupo um lá aluno, arrasava. Todo dia tinha coisa lá. o Marcos, ele trabalha numa empresa de café, e aí ele trazia uma garrafa de café, uma garrafa de chocolate quente, aí as meninas traziam um bolo. Biscoito, salgadinho, tinha de tudo. Lohane, olha só, você falou assim, só quero fazer um lanchinho na sala. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, mesmo que a gente não consiga se reunir esse semestre, que no semestre que vem a gente marque o nosso encontro para fazer um lanchinho. Eu acho justo, Gente, eu acho mais do que justo. né? Olha, sinceramente. Ninguém aguenta Pode mais. falar, Bianca. Diga, A Bia, Bianca quer tirar uma dúvida. Pode falar, Bianca. já se achou. Ah, tá. A gente pode, hein, B? Acho que sim. 48 já. Uhum. Geralmente tem estado presente quantas pessoas? Depende. Tem dia que chega a 55 a 65, Aham. 66. Já batemos alguns recordes aí de 77. Mas Na primeira ultimamente, vez que eu tava com vocês, a gente bateu 70 e poucos, eu acho. é, Aí eu acho que o teve pessoal só não uma gostou da live, minha pelo meu, cara, aí foram indo embora. no meu relatório aqui, teve uma live de uma única live de 77 alunos. As últimas está em torno de 55, aí vai uma média de 60, às vezes Uhum. 65, depende muito aí. É. Tem uma galera na minha live, deixa eu ver aqui. Mas aí agora já deve ter vindo, né? CIB, esse Porque você povo. colocou lá, eu coloquei no portal e coloquei no grupo. Beleza, Bianca. O ideal, assim, eu sei que em alguns momentos vocês vão perguntar assim, mas esse é em grupo ou é individual? Cara, se não está escrito que é para fazer em grupo, é individual, tá? Pense o seguinte, o RA, ele é programado para ser quase que 90% dele individual. Vai ter uma ou outra atividade em grupo para vocês fazerem, para vocês amarrarem os conhecimentos com o projeto. Mas efetivamente o RA é para ser feito individual, tá? Então só se tiver discriminado lá, faça com o seu grupo. Aí é em grupo. Se não tiver, é individual, tá? Acho que a gente pode começar, Lidia. Vamos Também acho. começar com. Vamos lá para os tópicos que a gente tinha para falar com ele. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Acho que a gente podia ver isso no final, né, não, B? Você que sabe, não é melhor resolver isso agora? Ou quer ver se mais gente se conecta mais tarde? É, acho melhor. Tá. Vamos ver. Todo mundo tá vendo aí, gente? Vamos. Tá, beleza. Tem algum quadradinho atrapalhando? Que comigo aparece aqui o. Não, Tá, então beleza. pelo menos o meu aqui não. Pessoal, então na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a SWOT. Vai trazer essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente usa na gestão. Vocês vão ver em alguns momentos durante a graduação essa ferramenta. Garanto para vocês que essa é só a primeira vez, né? Para vocês terem ideia, Lídia, no 4 vocês usam SWOT? No 4 usa SWOT, acho que no quinto usa SWOT, no sétimo usa SWOT, então assim,
É uma ferramenta importante que vocês vão ver e rever Depois, várias desculpa, vezes. B, do 4 em diante, acho que todos os núcleos usam porque começa a trabalhar com empresas mesmo de fato, né? No núcleo Sim. 4 começa micro e pequenas empresas, e aí, como as outras é franquia, Sim. médias e grandes empresas, então não tem como fugir, temos que trabalhar com sorte. E o conhecimento é cumulativo, né? Então é mais uma prova de que a gente vai agregando com o tempo, né? Não significa que o que a gente vai aprender agora, a gente vai simplesmente só aprender agora e nunca mais usar. Muito pelo contrário, a gente vai ver outras vezes também. Então, alguém já ouviu falar em SWOT? Ou só pela gente discutindo aqui? Diga, Bianca. Você já ouviu? Você levantou a mão para falar ou já... Tá, só aqui. Já vi muito, já fiz muito. Já tá até de saco cheio, né? Cara, é chato pra cacete. Se você olhar pra um lugar de, tipo, você não entender o que é fraqueza, o que é oportunidade, essas coisas assim, você tá ferrado. Sim, Você erra o campo que você tá colocando, sim, com certeza. A parada. E assim, para vocês terem uma ideia, a gente não só vê aqui não. Esse slide que eu estou usando com vocês é o mesmo slide que eu uso em uma das aulas da pós-graduação. Claro que eu tirei algumas coisas porque a pós tem um nível mais avançado, mas a gente está usando basicamente o mesmo conceito, o mesmo conhecimento que vocês vão usar até na pós-graduação. E garanto o seguinte, vocês estão no primeiro período. Até a pós-graduação, tem alguns anos aí pela frente de prática. O que eu vejo é que mesmo na pós, algumas pessoas ainda erram. Então a gente tem que tomar cuidado porque é uma ferramenta super simples, mas que alguns detalhes podem causar um problema aí na análise de vocês. Então assim, para começar, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a origem da SWOT. Então, algumas pessoas dizem que a SWOT ela foi criada por esse senhor Alfred Humphrey. Ele é pesquisador na Universidade de Stanford. Ele foi líder de um projeto de pesquisa que analisou as empresas da Fortune 500. Fortune 500 é uma revista super importante nos Estados Unidos que elenca as 500 melhores empresas dos Estados Unidos de ano a ano. Então, ele participou desse projeto entre os anos 60 e 69. Outras pessoas dizem que a SWOT, ela na verdade foi criada por esses dois professores da Harvard Business School, Kenneth Andrews e Roland Christensen, no final da década de 50. E aí tem gente que vai mais lá atrás ainda. Tem gente que diz que há mais de 3.000 anos Sun Tzu aconselhou: concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Ou seja, ele está falando da análise SWOT 3.000 anos atrás. Só que assim, não dá para a gente saber exatamente onde a SWOT surgiu. Então, como a origem é incerta, é melhor a gente discutir como que a gente usa a SWOT, o que ela é, para que ela serve, e não efetivamente quem criou ela. Então, a SWOT é essa ferramenta aí. Ela é uma tabela, digamos assim, né? Uma matriz com 4 quadrantes. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela também é conhecida como matriz fofa, justamente por traduzirmos cada um dos quadrantes e utilizarmos a letra inicial delas. Então, se a gente pegar a matriz, a gente tem que olhar pelos eixos. Então, olhando primeiro pelo eixo horizontal, a gente divide aí em parte superior, força e fraqueza, parte inferior, oportunidade e ameaça. Então, quando a gente fala de... Aqui eu tô tendo... O vídeo fica bem no meio da tela para mim. Então, olha só, quando a gente trabalha com forças e fraquezas, a gente está olhando para dentro da empresa. A gente está percebendo a análise interna da empresa, que é o que a gente vai focar mais no ciclo 3.
né? A gente já viu algumas coisas agora no ciclo 2, né? Isso. E a gente vai focar mais no ciclo 3, na parte interna da empresa. Quando a gente trabalha com oportunidades e ameaças, são esses dois quadrinhos de baixo, a gente está justamente olhando para fora da empresa à procura dessas ameaças e oportunidades. Gente, olhar para fora da empresa lembra o quê? Pode falar, hein, gente? A Pode gente já falar. comentou sobre isso, hein? Ambiente macro? Oba! Exatamente. Quando a gente fala oportunidade e ameaça, a gente está falando de macroambiente. É aí que rola o maior erro. E aí eu digo para vocês o seguinte, galera. Tem gente que escreve blog, tem gente que faz vídeo no YouTube com erro nessa matriz. Tá? Justamente porque quando olha para oportunidade e ameaça, não faz análise do ambiente externo. Não volta ao macroambiente para ver o que tem lá de oportunidades e ameaças que a empresa pode aproveitar ou deve se proteger. Então, esse é o erro mais comum. E aí, galera, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, muita gente produzindo conteúdo e com isso errado. Então, um dos textos que eu pedi para vocês lerem lá no RA é o texto original da matriz. Então, vai dar uma clareada aí para vocês. Então, quando a gente fala dessa parte de baixo, a gente está falando de uma análise externa. E essa parte de cima, uma análise interna. Volta aqui. Eu não dividi aqui no eixo vertical, mas se a gente dividir no eixo vertical, o lado esquerdo são pontos positivos, forças e oportunidades. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. E vai. Caraca. Então, olha só, se a gente fizer isso daqui, essa parte aqui ela é positiva para a empresa. São forças, né, e oportunidades. Ambiente externo, quer dizer, ambiente interno, pontos positivos da empresa. Ambiente externo, pontos positivos do ambiente externo que podem favorecer a empresa. Já do lado direito, a gente tem pontos negativos. Né? Aqui a gente tem positivo e do lado esquerdo a gente tem pontos negativos. Ou seja, fraquezas, lado interno da empresa, e ameaças. Tá? É importante a gente deixar... Estou tentando apagar agora, eu não consigo. Deixa Tem um pra lá. desfazer aí, Bruno. Tem? Acho que tem um desfazer aí. Eu achei uma borracha aqui. Foi. Vou apagar com a borracha. Então, assim, o interessante é a gente olhar para os dois lados e perceber, por exemplo, quais das minhas forças eu posso tirar proveito para me defender de alguma fraqueza minha. Ou qual das minhas forças vai ser suficiente para eu me proteger de alguma ameaça do ambiente externo. Eu tenho uma fraqueza assim, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, olhar para uma oportunidade que o ambiente externo está me oferecendo para eu colocar essa oportunidade para dentro da empresa para combater uma fraqueza que eu tenho. Então, assim, é uma análise super simples, mas que, ao mesmo tempo, ela é complexa. Tá? Não é uma análise difícil de fazer, é uma análise que a gente precisa ter um pouco de... tem um caminhar até chegar aqui. Não faz sentido a gente fazer uma análise SWOT se a gente não tiver feito uma análise do macroambiente, por exemplo. Tá? Então, forças e fraquezas. Devemos pensar o que a empresa pode fazer bem e onde estão suas deficiências, tanto em relação com as necessidades do mercado, quanto com as características de seus concorrentes. As forças e as fraquezas, elas existem por causa dos recursos possuídos ou não possuídos pela empresa, ou também da natureza dos relacionamentos entre a empresa
e seus consumidores, empregados ou organizações exteriores. São as forças e as fraquezas. Sobre oportunidades e ameaças, a gente tem que enfatizar as forças internas enquanto se ignora. Na verdade, deixa eu falar direitinho aqui. Enfatizar forças internas enquanto se ignoram questões externas podem resultar numa organização que, embora eficiente, não consegue adaptar-se. Oportunidades e ameaças existem fora da empresa e ocorrem tipicamente dentro de ambientes competitivos do consumidor, econômico, político, legal, tecnológico e sociocultural. Galera, econômico, político, legal, tecnológico, sociocultural, macroambiente, Bota aqui. né? Deixa ele. Deixa ele mexer. Ah, Matheus. Bora subir a aula? Bora, filha, dá aula aí. Deixa eu tentar aqui o mutar O Bernardo. rapidinho, gente. Só para... Pronto. Voltando. Então, assim, a análise SWOT, vocês vão ver que não é uma análise muito difícil, mas que é uma análise que demora para a gente discutir o que a gente precisa em cada quadrante. Deixa eu falar para vocês agora um pouquinho sobre alguns itens que a gente pode levar em consideração quando fizer uma análise. Então, por exemplo, se a gente vou disponibilizar os slides. Se a gente vai trabalhar com as forças, né? Eu botei aí até uma coisa meio redundante, forças internas, galera. Força é sempre interna, tá? Então a gente pode pensar recursos financeiros abundantes, a empresa tem grana para bancar qualquer coisa, marca é bem conhecida, ela é a número 1 do setor, tem uma tecnologia específica que só ela tem, que é uma tecnologia própria, tem economia de escala, ou seja, consegue produzir muito com baixo custo, os custos dela são mais baixos do que os concorrentes, de repente ela pode ter um talento gerencial alto, ou seja, ter algum funcionário que é espetacular, que é o bam do mercado e está lá na empresa deles. Pode ter uma aliança com outras empresas, pode ter aí uma boa capacidade de distribuição, pode ter empregados comprometidos, enfim, isso é uma lista, tem aí até reticência, porque não acaba aí. Essas são algumas das coisas que vocês podem analisar como pontos positivos internos, ou seja, como as forças da empresa. Bernardo, Diga. Bernardo, Isso. deixa eu te falar, algumas coisas ali dos pontos das forças internas que você botou, Sim, como se analisar de forma negativa também, né? Porque pode acabar sendo. Tipo, o fato de exatamente. você ser uma marca muito reconhecida, você pode se ferrar porque você faz uma coisa totalmente diferente. É igual a Coca-Cola fazer carro. Não é porque é a Coca-Cola que vai ser bem visto ou pode ser bom, não é isso? Então, E B, vale também lembrar que, complementando o que o Felipe está falando, depende muito do produto ou serviço que a empresa está oferecendo. E aí, como a gente está falando de macroambiente, também depende de toda a realidade que nós estamos vivendo, entendeu? Então, como eu falei para vocês lá, a questão do ambiente natural hoje que a gente está vivendo a pandemia. Muito provavelmente, quando formos realizar análise SWOT do ponto de vista de forças, para alguns setores vai ser positivo e para outros setores vai ser negativo também. Por isso que a análise SWOT, como o B está falando, é uma ferramenta que a gente tem que fazer com uma certa frequência, analisar para não errar justamente esses detalhes na hora que for realmente fazer esse cruzamento aí e pontuar. e assim, uma coisa que é importante a gente frisar é o seguinte, quando a gente vai fazer análise SWOT, a gente vai fazer análise SWOT da empresa, não é de um produto ou serviço que ela está oferecendo. Então, se a Coca-Cola começar a vender carro, a gente não vai estar analisando essa estratégia da Coca-Cola, a gente está analisando a Coca-Cola como empresa, tá? Então, a gente não leva em consideração essas ações dentro dessa ferramenta.
Essa ferramenta a gente analisa a empresa como um todo. E outra coisa, toda análise que vocês fizerem, na área de gestão, vocês vão estar tirando uma foto da empresa naquele momento. Então, a gente sabe que tudo é orgânico, ou seja, tudo vai mudando a todo momento. Só que não tem como a gente fazer uma análise que vai mudando a todo momento. Então a gente tira uma foto da empresa, faz a análise e aí depois a gente vai ter que de tempos em tempos voltar e ajustar algumas coisas. E aí, olha só, quando você começou a falar, não lembro quem falou, foi Felipe? Enfim. Isso, fui eu. Beleza, Felipe. Uma coisa que quando você começou a falar me fez lembrar, é um detalhe importante, por exemplo, se eu coloco no quadrante, se eu coloco assim, talento gerencial, ou seja, eu tenho um empregado bem qualificado lá, que é um gerente bem qualificado. Isso é positivo ou é negativo? Positivo, né? Porque eu tenho um talento gerencial, ok? Agora, se eu coloco capacidade de distribuição, você consegue me dizer se é positivo ou negativo? Não, né? Porque eu posso ter uma boa capacidade de distribuição ou eu posso ter uma má capacidade de distribuição. Então a gente precisa qualificar os itens que a gente vai colocar, né? Se eu colocar tecnologia, é muito vago. Agora, se eu coloco tecnologia própria ou tecnologia de ponta, é um ponto positivo. Eu poderia colocar tecnologia ultrapassada, é um ponto negativo, uma fraqueza. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, seguindo aqui, gente, além das forças, trago uma listinha aí para vocês terem uma ideia de possíveis fraquezas. Então, falta de orientação estratégica, recursos financeiros limitados. Você vê que no outro tinha recursos financeiros abundantes, né? Agora a gente tem recursos financeiros limitados. Pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento, problemas operacionais internos, linha de produtos muito limitada, produtos ou tecnologia desatualizada, imagem de mercado fraca, aliança com empresas fracas, empregados mal treinados, distribuição limitada. Galera, de novo, isso daqui é uma lista só para dar uns exemplos para vocês. Vai depender de empresa para empresa, tá? Lídia, você tinha falado alguma coisa que eu ia comentar em cima do que você falou, mas eu esqueci. Bom, eu comentei que essa questão de relação aí das fraquezas e que algumas coisas são boas para a empresa e outras coisas são ruins para as outras, né? É a gente pensar o seguinte, tem aquele ditado que enquanto mais pessoas choram, outras vendem lenço. Ou seja, vamos pensar na pandemia, que é uma coisa horrível para a maioria das pessoas. Quem está ganhando dinheiro com a pandemia? As empresas de saúde, as empresas que estão vendendo máscara, vendendo álcool em gel, cemitério, né? Dono de funerária, mercado, né? flores. Plataformas online. Plataformas Flores online. é um volume enorme. Outro dia eu vi uma reportagem das empresas que estão fornecendo flores e arranjos, enfim, está aumentando muito. Por duas questões. Uma questão triste, né, do enterro, porque as pessoas não podem comparecer e aí manda, e a outra para presentear, né, porque também você não pode levar um presente, alguma coisa assim, e aí você manda flores. E por duas vertentes aí. E, gente, imagina o seguinte, olha as empresas de internet. Aí você pensa assim, caraca, como que a gente está falando de coronavírus e está afetando empresa de internet? Gente, está todo mundo trabalhando online, pelo menos assim, muita gente trabalhando online que não trabalhava antes. A demanda por velocidade, por estabilidade, por novos serviços está imensa.
Então, assim, uma coisa do ambiente externo, né? Do macroambiente lá, do ambiente natural que está sendo a pandemia, é uma oportunidade para essas empresas. Então, quando eu coloco oportunidade, eu não estou falando de algo positivo que a empresa pode fazer. O maior erro das pessoas, gente, é o seguinte: quando chega em oportunidade, leva ao pé da letra. Ah, a empresa tem a oportunidade de expandir para os Estados Unidos. A empresa tem a oportunidade de fazer uma parceria com outras empresas do setor. A empresa tem a oportunidade de adquirir uma nova tecnologia. Então, não. Essa é a conclusão que você tira da análise do macroambiente que entra ali. Ou seja, eu preciso trazer alguma evidência do macroambiente que me comprove que eu posso ter uma ação estratégica, eu posso aproveitar aquilo para ter uma ação estratégica. Por exemplo, as empresas, se a gente for ver o ambiente natural agora, Covid, a pandemia, né? A pandemia pode ser oportunidade para as empresas que fazem seguro funerário, por exemplo. Então, aí, o que a empresa vai colocar na oportunidade quando for quando for fazer a SWOT dela? Empresa de seguro funerário. Pandemia. A pandemia é uma oportunidade para essas empresas. Por quê? Poxa, se eu tenho uma pandemia, eu posso vender mais, né? Então eu posso criar alguma estratégia para vender mais. Então eu posso pegar a pandemia, que é uma oportunidade, e vou oferecer um pacote de serviço diferenciado por classe social. Então, o cara que for na classe alta, que quiser pagar um preço mais premium, vai pagar, mas vai ter direito a flores, a um carro que vai pegar ele na casa e levar para o cemitério para fazer o velório, não sei o quê. Então, assim, o erro mais comum aí é colocar a conclusão da ferramenta e não exatamente a oportunidade. Só que aqui a gente coloca a oportunidade. Então, por exemplo, rápido crescimento do mercado. Aí, se está tendo um rápido crescimento do mercado, eu, empresa, posso aproveitar isso e expandir para o mercado externo. Mudança nas necessidades do consumidor, abertura de mercado externo, ou seja, pode ser que o governo tenha negociado com outro país para ter uma barreira alfandegária mais baixa para as empresas do Brasil conseguirem exportar. Então, eu tenho abertura do mercado externo. O que eu, empresa, posso fazer? Expandir para outros países. Exportar o meu produto para outros países. Então, o erro mais comum é a pessoa colocar em oportunidade, expandir para outros países. Ou exportar para outros países. E aqui a gente vai trazer, na verdade, o ambiente externo. Diga. Então, eu queria voltar um pouquinho em rápido crescimento de mercado, só para compartilhar aqui com o pessoal que você deu a explicação aí das seguradoras, com Sim. planos funerários e tudo mais. Eu trabalho numa seguradora que vende planos funerários, seguro de vida também, e realmente a gente teve uma mudança. Os nossos vendedores agora estão trabalhando de home office, né? Sim. Fazendo vendas por telefone, e mudou. A gente criou, na verdade, um produto para atender, né, essa demanda, né, com uma carência reduzida Uhum. e com valores um pouco mais altos do que o comum, né, porque O risco é realmente maior, né? isso, o risco é maior. A pessoa tem uma carência ali de 2 meses, pagou 2 mensalidades bem baixas e tem um prêmio, um retorno aí de um funeral de 4, 5 mil. Aí a Uhum. empresa pode acabar sofrendo com esse risco, Sim, mas de certa forma está apostando também. sim, com certeza.
Então, é aquilo, né? Enquanto mais pessoas estão chorando, as outras estão vendendo lenço para, né, ganhar dinheiro com aquilo ali. Isso não significa que é oportunismo, tá, gente? É porque a gente precisa de produtos e serviços em todas as ocasiões. E é para dizer que o que é bom para mim pode não ser bom para você e vice-versa, tá? Então cada um vai precisar de uma coisa, de uma necessidade diferente a cada momento. Então outros exemplos aí, ó, são as novas descobertas de produtos, né, através de novas tecnologias, de repente, ou novos insumos, o boom econômico, a desregulamentação governamental, né, menos burocracia para as empresas agirem, uma nova tecnologia, mudanças demográficas, queda nas vendas de produtos substitutos. Então, por exemplo, se eu tivesse posto oportunidades externas potenciais, se eu tivesse posto em oportunidade aquisição de nova tecnologia, como está aí, nova tecnologia? Eu, particularmente, acho muito vago nova tecnologia. Eu acho que o ideal seria colocar qual nova tecnologia você pode se aproveitar. Porque se eu estou falando de uma impressora 3D, por exemplo, cara, milhares de empresas vão se aproveitar de uma impressora 3D. Agora, será que uma empresa que vende plano de saúde, por exemplo, vai se aproveitar disso? Talvez não. Ou uma empresa de sala de aula, será que ela vai se aproveitar, uma escola, um curso, né? Será que ele vai se aproveitar de uma impressora 3D? Então, acho legal ser específico em algumas coisas, tá? Como nova tecnologia é muito vago, dependendo da empresa, faz sentido focar em um tipo de tecnologia. Mudanças demográficas, queda nas vendas dos produtos substitutos. Produtos substitutos são os produtos que a gente pode, como o próprio nome já diz, obviamente substituir, mas não significa que são concorrentes. Por exemplo, eu não vou trocar Qualy por Doriana, eu vou trocar manteiga por margarina. Tá? Então, substitutos não são duas margarinas, duas marcas de margarina. É uma margarina e uma manteiga. Tá? Uma coisa é produtos concorrentes. Aí sim, duas marcas de margarina. Outra coisa são produtos substitutos. Deixa de consumir margarina para consumir manteiga. Tá? Algumas características aí das ameaças do ambiente externo que a gente pode observar. A entrada de concorrentes estrangeiros, a introdução de novos produtos substitutos, ciclo de vida do produto em declínio, ou seja, o produto é descartado mais rapidamente, declínio na confiança do consumidor. As empresas rivais podem adotar novas estratégias, ou seja, dependendo da estratégia da empresa rival, da sua concorrente, isso pode ser uma ameaça gigantesca para a sua empresa. Mudanças demográficas, mudanças culturais, né? Mudanças culturais podem ser ameaças ou oportunidades, dependendo qual for a mudança e qual for a empresa. Se a gente for pensar no crescimento de pessoas que são veganas ou vegetarianas, por exemplo. Cara, isso é uma ameaça para empresas como a Sadia, por exemplo. Mas é uma oportunidade para empresas como o Mundo Verde, as Casas Pedro, né? Só que aí o que aconteceu? A própria Sadia, não lembro se foi a Sadia ou se foi a Perdigão, mas são da mesma família de marcas, né? Eles começaram a fazer hambúrgueres e outros produtos que normalmente são feitos de carne, só que voltados para o público vegetariano. Foi a Seara que Foi a fez Seara, hambúrguer né? de carne. É. Aí tem uma linha inteira agora de produtos congelados, mas que não são com base de carne, né? Eu acho muito legal, porque ela falou,
Rapidinho. Que a Lidia mandou mensagem que está voltando. Era uma coisa que inicialmente era uma ameaça e ela transformou isso numa oportunidade. Tá? Então ela se preparou frente a essa ameaça e virou de repente até uma força dela. Né? Então tem aí também novas tecnologias. Então você vê que nova tecnologia pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Depende de qual tecnologia e depende do contexto daquela empresa. Vamos supor, eu tenho uma tecnologia fantástica para adotar na minha empresa. É uma oportunidade, mas eu não tenho dinheiro. Pode ser que ela vire uma ameaça, porque meus concorrentes vão ter e eu não. Tá? Tumulto na política internacional, fraco desempenho de empresas aliadas, enfim, são alguns fatores que a gente pode levar em consideração na análise. Então, o que a gente precisa pensar? O que a matriz SWOT vai trazer para a gente de interessante no final? Ela vai trazer um conjunto de estratégias que façam sentido para a empresa, desde que a gente considere esses 4 elementos da matriz. Então a gente precisa ver aí, de repente, como a gente pode aproveitar as oportunidades da empresa, né? As oportunidades que a empresa olha para o macroambiente e percebe, né? A gente tem que ver também como essas ameaças que ela está percebendo no macroambiente podem ser evitadas, reduzidas ou até eliminadas, ou transformadas em forças, por que não, né? Pode se preparar para aproveitar uma ameaça também. Mostrar como os pontos fortes podem ser utilizados e mostrar no decorrer do plano como os pontos fracos podem ser superados. Então, antes de falar do exemplo, eu gosto de falar para vocês o seguinte, galera. A matriz em si, os 4 quadrantes lá, é só uma matriz. Tá? É só um quadrinho para vocês preencherem. Se você só preencher os quadrinhos, você vai ter o preenchimento da matriz SWOT. Pega aquilo dali e moldura, coloca na parede para enfeitar, porque não vai servir para nada se você só preencher o quadrinho. A ideia é, depois do quadrinho, o que você tira de informação dali? Que é isso que eu estou trazendo nesse slide aí. Quais são as informações importantes que eu posso interpretar depois de criar a matriz e ler os dados que eu coloquei lá? Aí, galera, a análise é outro nível. Tá? Então, o primeiro erro que muita gente comete é, quando a gente fala em oportunidade, a pessoa falar a oportunidade que a empresa tem. Esquece o nome oportunidade e lembra pontos positivos que o macroambiente oferece para aquela empresa. Esquece a palavra oportunidade, tira ela daquela matriz. Vai ajudar vocês. Segundo erro que todo mundo comete. A matriz SWOT não é só colocar os quadrinhos. Na verdade, só colocar os quadrinhos, a gente só fez a matriz SWOT. Para fazer a análise SWOT, faz a matriz SWOT, depois analisa aquela matriz. Senão não vai ter serventia nenhuma. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma matriz de uma empresa multinacional que atua aqui no Brasil. Então, aqui eu achei o exemplo legal para a gente discutir algumas coisas. Por exemplo, pontos fortes e pontos fracos, ele está trazendo na parte de baixo da... Aí que eu apertei o botão errado. Foi. Pontos fortes e fracos ele está trazendo aqui embaixo. O ideal era trazer isso em cima. Tá? Por quê? Porque já é um conceito que está enraizado, né? Todo mundo que conhece a matriz já sabe que em cima ficam os pontos internos da empresa. E aí, oportunidades e ameaças deveriam ser embaixo. Por quê? Gente, só porque sempre foi assim. Então, se você muda, você pode ter um problema até na interpretação desnecessariamente. Tá? Então, tentem manter a parte interna em cima e a parte externa embaixo. Então, eu vou começar a falar aqui pelos pontos fortes. Liderança de mercado, boa rede de distribuição,
boa base de pesquisa e desenvolvimento, brand equity. Brand equity é o valor que aquela marca tem para as pessoas. Então, se aquela marca é valorizada. E aquela empresa também tem um acesso privilegiado à matéria-prima e boa estrutura de custos. Indo para os pontos fracos, atendimento ao cliente. Eu até acho que a gente deveria especificar melhor aqui. Por quê? Atendimento do cliente pode ser bom ou ruim. Então, o ideal aqui, para você não precisar explicar, é colocar atendimento ao cliente deficiente. Atendimento ao cliente precisa melhorar. Alguma coisa assim que indique que atendimento do cliente é ruim. Tá? Perda de diferenciais nas principais linhas de produto. Ou seja, os produtos estão meio que ficando homogêneos, está tudo ficando meio parecido. Ausência... Bernardo, boa noite. Diga, boa noite. Só uma pergunta. No caso, então, tudo que eu colocar que der a entender de duplo sentido, é melhor eu pensar e colocar bem explicado, né? Com certeza, porque senão você vai ter que fazer a matriz, depois explicar o porquê daquilo, para depois você fazer a análise. Aí não tem necessidade. Evita dor de cabeça, entendeu? Claro que você precisa fazer um parágrafo para cada um desses itens, né? Você não precisa colocar o atendimento do cliente é ruim por causa da qualidade do treinamento que oferecemos aos nossos funcionários que trabalham com call center. Porra, não tem necessidade disso, porque é um quadro para você fazer uma análise mais rápida. Então, atendimento ao cliente ruim, péssimo, deficitário, deficiente, não importa, mas classifica aquilo dali. Porque vamos supor, quando vocês fizerem análise SWOT e a gente for corrigir, se você coloca só atendimento ao cliente em ponto fraco, eu posso ficar na dúvida se você errou, né? Porque de repente poderia ser um ponto forte, você colocou como ponto fraco, ou se você não soube especificar. Entendeu? Então você pode cair num erro desnecessário, um erro bobo. Beleza. Tá? Então vamos dar uma olhada nas oportunidades. Entrar no mercado gaúcho. Tá certo isso, galera? Não, né? Não tá certo, tá errado. Por quê? O que a gente está analisando aí? Entrar no mercado gaúcho. O maior campo, né, para se trabalhar, o campo mais aberto para se trabalhar, entrada em outros estados, em outros... É mais fácil ainda, galera, entrar no mercado gaúcho. Isso é uma oportunidade de quem? Não é uma oportunidade dessa empresa? É uma oportunidade só da empresa. Então não é macroambiente. Se não é macroambiente, está errado. Tá? O que poderia ser aí? Eu percebo que os gaúchos têm o mesmo perfil do que o meu cliente atual. Então eu posso colocar nas oportunidades aqui. Os gaúchos têm o mesmo perfil. O que eu concluo de os gaúchos terem o mesmo perfil dos meus clientes atuais? Eu posso entrar no mercado gaúcho. Essa é a conclusão da matriz, não é oportunidade. Tá? Tudo que for oportunidade da empresa não é do mercado, não é do macroambiente. Aqui, quando vocês estiverem analisando, sempre pergunta, é do macroambiente ou é da empresa? Se a empresa pode fazer aquilo lá, não é macroambiente, está errado. Lembra que quando vocês discutiram macroambiente, vocês viram que o macroambiente é uma coisa que a empresa não pode mexer? Que afeta a empresa, mas que a empresa não pode mexer? Então, se a empresa não pode mexer, ela não pode tomar uma ação ali. Então, entrar no mercado gaúcho, a empresa não pode mexer? Se a empresa pode mexer nisso, a empresa pode entrar no mercado gaúcho, está errada essa oportunidade. Não está errado a oportunidade para a empresa, está errado a oportunidade que deveria ter sido posta nesse quadrante. Tá? Diversificar para outros negócios. Isso daí, está certo ou está errado?
Me ajuda aí, gente. Quem pode diversificar para outros negócios? Errado. É só a empresa. Exatamente. Mesmo raciocínio do anterior. É só a empresa. Se é só a empresa, não é para colocar aqui. Se eu perceber que, vamos supor, eu tenho uma carta de clientes boa, uma carteira de clientes boa, e eu quero vender outras coisas para eles, porque eles estão propensos. Ou então eu posso perceber que de repente os meus clientes estão pedindo, estão procurando uma coisa que talvez eu pudesse oferecer, mas que eu ainda não ofereço. Sei lá, McDonald's percebe que tem uma demanda por produtos vegetarianos. Então, oportunidade. Consumidores vegetarianos buscam novos sanduíches. Qual é a oportunidade que o McDonald's tem quando olha isso? Porra, vou criar um sanduíche vegano, vegetariano. Tá? Então, diversificar para outros negócios é a empresa que pode fazer. Não é o mercado externo, não é o ambiente externo que está dando a dica para a empresa. Mercado aberto a novos produtos. Pô, mercado aberto a novos produtos. Estamos falando da empresa ou estamos falando do macroambiente? Aí já é macroambiente. Perfeito, macroambiente. Então aqui está correto. Se o mercado está aberto a novos produtos, eu, empresa, posso criar um produto novo, vender mais do meu produto, trazer uma embalagem diferente para o mesmo produto. Eu posso botar um ingrediente diferente e criar um produto mais top, né? Porque o mercado está aberto a novos produtos. É a conclusão que eu, empresa, tenho depois de analisar essa oportunidade que o macroambiente está me trazendo. Concorrente principal enfraquecido. Cara, concorrente principal enfraquecido. É aí que a gente fica aí agora. Errado de novo. Por que está errado? Ah, não. Se ele estiver entrando, verdade. A gente fica bem no meio do muro, né? Não sabe se, pô, e aí, é macroambiente isso? Ou, não, eu acho que tá errado. Ambiente interno não é, né? Porque a gente não está falando de dentro da empresa. Concorrente do lado de fora, concorda? Então, aqui o que a gente tem? A gente não vai trabalhar só o macroambiente, a gente vai trabalhar também... Calma aí, eu acho que agora eu me confundi no termo. Mas assim, a gente tem 3 níveis. A gente tem o nível interno, o nível mais próximo da empresa, que é, por exemplo, a análise da concorrência, que a gente está ali analisando o setor, e tem o nível do macroambiente. Tá? Então seria um ambiente externo, de qualquer forma, porém não aqueles que vocês fizeram análise do macroambiente. Tá? Então concorrência poderia entrar sim aqui como oportunidade. Se meu concorrente está enfraquecido, eu, empresa, posso tomar a decisão de fazer alguma coisa com isso. Compro ele. Faço uma promoção, quebro ele. Tá? Então esse está certo simplesmente porque não é de dentro da empresa. Tá? É uma outra parte do ambiente externo que vocês ainda não estudaram com profundidade. Isso vocês vão analisar até em outro período. Que aí é essa parte da indústria e tal. Tiago, você perguntou, mas eu não consegui ler. Abre o áudio aí e fala, por favor. Não? Lidy, você está vendo o chat aí? Tá dizendo aqui, entraria no macroambiente econômico. Então, não chega a ser o macroambiente econômico, porque o macroambiente em si a gente não analisa o concorrente. O macroambiente, eu vou procurar essa imagem para vocês, que a gente vê alguns círculos, que fugiu da mente nesse momento. A gente tem um círculo interno, que é a análise interna da empresa. Depois a gente tem uma análise um pouco mais ampla,
que é a análise da concorrência, do setor, dos fornecedores e tudo mais. E aí, por fim, a gente tem a análise do macroambiente. A análise do macroambiente é a mais afastada. A empresa não pode mexer no macroambiente, mas esse ambiente externo, que fica entre o interno e o macroambiente, que é o que eu esqueci o nome, nesse momento, a empresa pode mexer. Né? O concorrente principal enfraquecido, apesar de não ser interno da empresa, né, é externo, mas a empresa pode mexer, porque é justamente nesse círculo do meio. Tá? Mas assim, não se preocupem com isso agora, porque não é um conhecimento que a gente vai trabalhar no núcleo 1. Mas se você é só você pensar nas oportunidades e ameaças o seguinte, é de dentro da empresa, se é uma coisa que a empresa pode mexer, ela só com ela, não está errado. Se for concorrente, fornecedor, não sei o que, blá blá blá, aí a gente começa a considerar. Tá? É porque o B tem o ambiente interno, que é o núcleo, Sim. entendeu? Que é dentro da empresa, tipo, os setores, verdade, né? aí tem o Administração, microambiente. RH e tal. Isso. Aí tem o microambiente, que são os Microambiente. concorrentes, Isso. clientes e fornecedores, e o macroambiente, Isso. que aí vem fatores tecnológicos e tal, não. Isso. Depois a gente pode até mostrar uma imagem que eu tenho aqui, Sim, aí a gente mostra para eles, tá bom? isso Mas mesmo. por enquanto a gente só está trabalhando o macroambiente e o ambiente microambiente. interno. Não, E o macroambiente e ambiente interno. Isso, aí o microambiente a gente vai falar um pouquinho no ciclo 3. Mas aí vocês vão fazer mais análises do microambiente lá na frente, lá no núcleo 4, núcleo 5. No núcleo 4 já faz Porter? Não. Então, no 5º. Alguém ia perguntar alguma coisa. Oi, Bernardo, boa noite, sou eu, Boa noite. Leonardo. Diga, Léo. Gostaria que o senhor pudesse dar um exemplo a respeito do concorrente principal enfraquecido. Como é que a empresa pode mexer num exemplo desse, por exemplo? Tipo, comprar a empresa que está enfraquecida? Isso se comprar. enquadra no exemplo? Sim, ela poderia comprar a empresa, ela poderia abaixar o preço dela para quebrar a empresa, ela pode fazer uma... O Facebook com... Um produto similar. O Facebook fez com o Snap. Sim. Eles fizeram uma oferta, o pessoal do Snapchat achou que ia crescer e não ia ter nada, e não aceitaram a oferta. Logo em seguida, eles lançaram os stories do Instagram, movimentaram o Instagram totalmente para ferrar com o Snapchat. Eu posso, por exemplo, fazer uma parceria com uma outra concorrente minha para quebrar essa concorrente que está enfraquecida e tirar logo ela do mercado, e eu e a outra concorrente dividirmos melhor a fatia de mercado. Não precisar dividir em 3, 4, 5, a gente divide com menos pessoas. Melhor, menos empresas. Tá? Então... valeu, entendi. Obrigado. Nesse sentido. Se a gente for olhar agora para o próximo, uso de apelo ecológico. Tá certo ou tá errado isso aí? Mendes, eu não sei qual é o seu nome, mas Mendes, pensa o seguinte. Uso de apelo tecnológico. Quem que pode usar? Né? A empresa? Então, se é a empresa que pode usar, a gente não coloca aqui como oportunidade. O que poderia ser aqui? A sociedade está valorizando mais a consciência ambiental, macroambiente, sociocultural. Né? Aí, beleza. Se a sociedade está valorizando mais essa conscientização socioambiental, eu, empresa, posso me aproveitar disso e usar um apelo ecológico nos meus produtos para vender mais. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, esses que estão com X é uma conclusão, uma oportunidade que a empresa tem quando faz essa análise e percebe alguma coisa no macroambiente. Então ela faz a análise, olha e, eu estou vendo isso daqui acontecendo lá fora. O que eu posso fazer? Entrar no mercado gaúcho, diversificar para outros negócios, uso do apelo ecológico,
né? Isso daí é o que eu, empresa, posso fazer depois de ter olhado uma real oportunidade. Tá? Então, eu sei que o nome atrapalha aqui. Então, esquece esse nome, tá? Esquece esse nome e pensa aqui pontos positivos que o macroambiente ou o ambiente externo me dão. Acabou. Se você tiver isso na cabeça, você não vai errar. Acesso a novos canais. Tá certo ou tá errado? Gabi, quem pode ter acesso a novos canais? Não é a Oi, boa empresa? noite. Boa noite. Sim, a empresa. Então, se a empresa é uma conclusão dessa ferramenta, não entra aqui. Agora eu entendi. Né? Assim, vamos supor, eu empresa, percebo no macroambiente que surgiram outros fornecedores. Tá? Surgiram outros fornecedores que eu utilizo para criar o meu produto ou serviço. Então, eu posso aproveitar e ter um acesso a novos canais de distribuição conversando com esses outros fornecedores. Aí, o que entra nessa análise aí? O que eu colocaria nesse quadrante? Surgimento de novos fornecedores. Tá? Então, se aqui eu coloco surgimento de novos fornecedores, isso daqui se torna a conclusão do surgimento de novos fornecedores, que é o que estaria certo. Então, deixa eu ver se consigo escrever. Então, o que seria certo se a gente colocasse aqui? Surgimento de novos fornecedores. Então, aqui o ideal seria a gente colocar surgimento de novos fornecedores e aí acesso a novos canais seria a conclusão que eu tiro da análise que eu fiz e percebi que teve um surgimento de novos fornecedores. Aí tem aqui, uso de apelo ecológico. Deixa eu ver se eu consigo escrever de novo. Vai. O que eu poderia ter visto no macroambiente aqui? Valorização da natureza. Ou então valorização... Eita! Aconteceu alguma coisa aqui. Apagou tudo, é isso mesmo? Ai, que tristeza. Deu algum problema aqui, que tem 3 alunos aqui dizendo que saiu da live aqui, tá no meu WhatsApp aqui, dizendo que deu algum problema aí, que caiu. Mas aí deve ter sido na internet deles, se os outros estão aqui. Eu costumo voltar às ações que eu faço no computador por escrito com Ctrl Z. Mas aqui não foi porque ele saiu da apresentação. Eu tentei fazer isso, aí quando eu fiz, ele saiu da apresentação. Mas eu vou falar pra você, era XX, certo, Eu vou anotar aqui XX. de novo. Só pra gente... para ficar claro para todo mundo. Então, olha só, aqui eu vou fazer diferente. Ai, gente. Apagar. Eu não estou usando o mouse, eu estou usando o trackpad aqui, né? Então, entrar no mercado gaúcho. Isso daqui seria uma conclusão. O que eu deveria colocar aqui? Sei lá, gaúchos com o mesmo perfil dos meus clientes. Então, eu deveria colocar isso daqui nesse primeiro quadrante. No segundo, diversificar para outros negócios. Também está errado. O que eu deveria colocar aqui? Meus clientes buscam produtos, não sei, não, deixa eu pensar. Buscando produtos inovadores, B.
Não, mas aí não é diversificar para outros negócios. Outros negócios são outros produtos. Eu mudar de ramo, entendeu? Se eu vou mudar de ramo, pode ser que, sei lá, outro ramo. Clientes buscam produtos em novas áreas? Pode ser, pode ser. Ou outro ramo é mais promissor, é mais lucrativo. Tá muito vago, né? Eu vou colocar aqui o ramo. Mudança de setor. Caceta. Eu dou 2 cliques e some tudo. Enfim. Eu vou só arriscar, galera. Depois eu faço outro slide só com as recomendações. Ai, então, esses estariam errados, justamente porque essas são conclusões que ele tiraria da ferramenta, tá? Vamos olhar para as ameaças. Se a gente olhar aqui nas ameaças, aumento do poder dos varejistas. Isso é ambiente interno ou ambiente externo? É externo. Externo. Beleza. Então tá correto. Aumento do preço de matéria-prima. Interno ou externo? Externo. Interno? Externo, né? Externo. Porque o preço da matéria-prima não sou eu que mexo. É o meu fornecedor que tem um preço diferente. Desregulamentação do mercado. Diminuíram as leis, a burocracia. É interno ou externo? Externo. Então tá correto aqui. Externo. Diga. Alguém ia perguntar? Não, eu que falei Eu falei, externo. falei externo. Beleza. Novos entrantes multinacionais. Interno ou externo? Externo, né? Externo. Lançamento de novo produto por concorrente. Interno ou externo? Então, vocês veem que assim, a ameaça em si não é tão difícil, porque uma empresa não pode criar uma ameaça para si. O que causa confusão é a palavra oportunidade. Então, esquece a palavra oportunidade e aí pensa que aqui a gente tem que colocar pontos positivos do macro ambiente. Tá? Então, Ô, Pê, eu posso, de repente, para exemplificar, por exemplo, quando eu tiver que fazer o trabalho, eu disseminar, por exemplo, que é oportunidade de ocasião, porque tem coisas que são as oportunidades, tem coisas que são as ocasiões, né? Ou é tudo a mesma coisa? como assim? Me explica melhor. O que seriam essas ocasiões? Entrar no mercado gaúcho, por exemplo, seria ocasional, né, a empresa entrar no mercado gaúcho ou diversificar para outros negócios, entendeu? A ocasião levaria ele a isso, não a oportunidade, que a oportunidade você tem que ver, identificar e aproveitá-la. Não necessariamente você vai aproveitar, Então, porque mas às vezes tem aí, gente que deixa passar. será que não é a oportunidade que cria uma ocasião para a pessoa fazer isso? Sim, então não tem nada a ver vincular uma coisa como diferença para poder entender melhor o que colocar na oportunidades em aspas, assim, né? Não focar na palavra em si. Gabi, eu acho que a melhor coisa é esquece a palavra oportunidades na matriz e lembra sempre de pontos positivos do macroambiente. Só isso. Se você lembrar que aqui é sempre ponto positivo que o macroambiente traz, que o ambiente externo traz, você nunca vai errar. Tá? Se você cair na asneira de pensar, olhar a matriz e pensar, caraca, tem aqui oportunidade. Pronto. Pegou na palavra, aí ferrou. Provavelmente vai acontecer algum erro. Tá? Entendi. Eu vou até anotar isso. Esquece ali a palavra oportunidade e usa pontos positivos do macroambiente ou do ambiente externo. Então, alguma dúvida, pessoal, por enquanto?
Não, só calei aqui porque eu Tá. aproveitei para anotar. Obrigada. Então agora está na hora da gente trabalhar, né? Então, temos um desafio. Márcia Cavalcante precisa da ajuda de vocês. Eu vou ler aqui com vocês o caso e vou deixar para vocês, vou colocar lá no portal para vocês trabalharem. Então, olha só, vocês estão vendo o caso aqui? Márcia Cavalcante precisa de ajuda? Beleza. Então, olha só, Márcia Cavalcante, empreendedora no ramo da construção civil, tem uma empresa de médio porte que atua na edificação de prédios comerciais na região sudeste do país. Sua empresa busca os melhores profissionais do mercado para poder oferecer um serviço de qualidade no menor prazo possível. A sustentação da sua marca está no desenvolvimento constante dos seus profissionais. Antenada com as novas tecnologias que surgem no mundo, a CEO da Cavalcante Engenharia firmou uma parceria com a IBM para o uso de sua inteligência virtual Watson. Entretanto, a crise atual afetou diretamente seus negócios no ano de 2019. Com a diminuição do crédito disponível, Márcia percebeu uma queda de 43% de obras em que seu time atuou. Sem saber qual a duração da crise, a engenheira se sente perdida em relação a qual estratégia perseguir para o biênio de 2020-2021. A fim de ser auxiliada nessa questão, a empreendedora buscou uma equipe de consultores para ajudá-la a tomar uma decisão fundamental para a sua empresa. Cada grupo de vocês é uma equipe de consultores que a Márcia contratou, tá? Então a Márcia deve reduzir seu quadro de funcionários a fim de minimizar seu custo operacional, ou deve continuar a investir no desenvolvimento de sua equipe apesar da baixa nos contratos. A fim de tentar ajudar a equipe de consultores, Márcia fez um esboço de uma matriz SWOT de sua empresa. Porém, como ela mesma afirma, a expertise dela é em engenharia civil. Não necessariamente a matriz SWOT dela está correta. Então, eu vou colocar esse caso para vocês lá no grupo, lá no portal agora. E aí vocês têm 35 minutos, tá? A gente volta às 9 horas. E aí cada grupo precisa tomar uma decisão. Demite ou não demite os funcionários, né? Demite os funcionários para diminuir o custo ou mantém os funcionários. Não se esqueçam que, para vocês tomarem essas decisões, vocês precisam usar a análise SWOT. Pode ser que a dela tenha alguma coisa errada, então precisa fazer a análise da análise dela e trazer dados interessantes, dados concretos para a gente discutir, tá? Para vocês embasarem a resposta do grupo. Beleza? Combinado? Alguma dúvida por enquanto? Vamos trabalhar? Ninguém tem dúvida? Então, ó. Essa resposta aí a gente vai dar lá naquela questão sobre matriz SWOT? Não. Essa resposta aí, a gente volta às 9 horas online para a gente discutir isso com a turma inteira, tá? E aí depois eu explico lá o que a gente vai fazer naquela questão. Valeu, show de bola. Beleza? Então voltamos às 9. Diga. Isso tem alguma coisa a ver com o trabalho que vale ponto hoje? Não, não. Foi o que o Léo, eu acho, acabou de perguntar. Não tem nada a ver, não. Tá, beleza. Isso é só um exercício para a gente treinar um pouco. O outro trabalho ele vai ficar disponível para vocês fazerem ainda por mais um tempinho, até o final do ciclo. Tá? Então ainda dá tempo. Gente, voltem, porque a 9 gente ainda horas. precisa conversar com vocês Isso, a gente sobre... tem essa discussão e as coisas que a gente tem que
Isso. Fechar com vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Já coloquei lá no portal de vocês. Tá? Já está tudo lá. Até às 9.